Eu pessoalmente gosto muito do gênero Isekai, e de uns tempos pra cá, um amigo ficou muito me vendendo a ideia de que ReZero foi uma das melhores coisas que ele já falou. Então eu decidi dar uma assistida pra ver se realmente é bom ou se é apenas exagero. No primeiro episódio, nós já somos apresentados ao Subaru. Ele é tipo um Kazuma, um Naofu, um Satoru, um típico nerd. Ele está em uma combine japonesa, que é tipo um mercadinho de posto, mas até ele tá meio que oscilando entre a vida e a morte. Eu não sei dizer bem. Então ele dá uma mexidinha no olho, ele dá uma segunda, abre e ele vai para outro mundo paralelo. Do mais profundo nada, foi muito gratuito isso. O mais estranho é que ele trata com muita tranquilidade. Ele demonstra que já assistiu animes do próprio gênero, tanto que ele até tenta lançar uma magia aleatória. Obviamente que não funciona. Ele aprende o que é realmente estar em outro mundo. Enquanto Subaru leva uma surra de 3 ladrões, uma garota de cabelo loiro passa correndo. E o cara achava mesmo que ela ia salvar ele, mas só passa reto mesmo. Aparece outra que ia fazer a mesma coisa, mas nessa ela decide ajudar. Afinal de contas, ele está em um Isekai e a bela donzela dele realmente chegou. Ele acorda, ela faz umas perguntas e logo eles partem para procurar o ladrão de brasão. Que foi isso que aquela garota roubou dessa daqui. Eles ficam o dia inteiro procurando, conversando, e só depois de muito tempo eles decidem se apresentar um pro outro. Ela percebe que ele é um fudido, quebrado, mas com aparência de nobre, pois ele é forte e não tem mãos calejadas. O bichinho dela se apresenta como Puck e ela como Satella. Depois disso, eles voltam a procurar e encontram uma garotinha que parece aparentemente estar perdida. O Subaru diz pra não ajudar, mas ajuda fazendo um show de mágica para ela se acalmar. A garotinha encontra a mãe e de novo eles voltam a procurar. Em uma ponte, numa leve pausa, Satella revela ser uma meio-elfa. Então depois que o Subaru a elogia, ela fica de cara fechada de um jeito estranho, e eles meio que já deram uma volta na cidade inteira, então eles decidem voltar para onde ocorreu o roubo. Eles retornam ao vendedor que já havia rejeitado o Subaru antes. A Satella também revela que está quebrada e sem dinheiro. O vendedor quase expulsa os dois, mas aparece aquela criancinha que eles ajudaram. No final, gentileza de gentileza, eles conseguem informações. Eles vão para as favelas da capital, descobrem que pro leste só existe um lugar que mora um idoso. A Satella motiva o Subaru, ele entra e agora? Todo o clímax do episódio vem nessa cena. Mas ele entra, vê gente morta, muito bem animada aliás. Uma voz sussurra para ele, então ele é atingido. A garota entra e ocorre o mesmo. Então ambos morrem de mãos dadas. Pode não parecer, mas para essa cena já merece por mim uma nota 7. Então ele acorda, surdo aliás, com um cara gritando pra ele, só que tudo no dia mais cedo, quando o vendedor tava tentando vender aquela fruta pra ele. Ele olha em volta, vê que tá de dia, sendo que um minuto atrás estava de noite, entende que aquilo é uma reencarnação, meio que um spawn point, e vai correndo achando que a Emily devia estar morta. Ele vai correndo, os bandidos encontram ele de novo, ele desce o cacete neles dessa vez, e quando chega na loja do velho que um minuto atrás estava morto, agora tá vivo. A menina que roubou o brasão negocia e tudo mais, até que chega a pessoa que principalmente encomendou o brasão. Então, para recapitular, essa menina aqui faz roubos, e o brasão foi uma encomendação, então quem chegou é a encomendadora, que já estava pagando pelo brasão, então agora o que eles vão fazer é um quem paga mais, como se fosse um leilão entre duas pessoas. O Subaru põe em jogo o celular dele como um item mágico, que para um momento no tempo, a câmera do celular como se fosse um mecha, valendo 20 moedas de ouro, no mínimo do mínimo. Já sendo uma quantia imensa, mas a moça suspeita tem apenas 20, ou seja, o Subaru vence na negociação. Até que algo inacreditável acontece. Eles perguntam o que ele vai fazer com o brasão, ele só fala que vai devolver pra garota e todo mundo surta. Geral parte pra cima na porradaria, a mulher suspeita contra o velho e a Elsa defendendo o Subaru. O velho morre, a Elsa morre e o Subaru morre. E ela é meio psicótica por morte, sangue, essas paradas, tanto que ela adora a cor e o calor que as tribos do Subaru ficam emanando quando morre. E novamente o Subaru acorda surdo e desmaia com tanta pressão. O vendedor acorda ele jogando água na cara dele, dando frutas e água para ele acordar direito do desmaio. Até que a Satella passa e ele corre atrás, claro, nosso gado fazendo juiz ao título. O gado! O gado miserável! O gado miserável! Mas ela fica brava com ele, todos estão observando em volta por conta do que ele chamou. Satella tem algum envolvimento com pecados e esbruxa essas paradas assim. Então eles entram em conflito e fecham o episódio. Pode até não parecer, mas deu uma hiper mega resumida no primeiro episódio. Esse anime até agora parece ser bem mais ou menos, a animação é boa, a interação entre os personagens é boa, o nível de gore e sangrento é bom, o nível da história é bom, ou de profundidade para os mais íntimos é muito boa. E nós só estamos no primeiro episódio. Eu daria aproximadamente de um Dan fosse 0 e Dragon Ball Naruto da vida fosse um 10, eu daria mais ou menos um 7 pro primeiro episódio. Pois uns amigos já me spoilaram umas partes e eu acho que realmente melhora, vai ficar bem melhor. Tanto que se você já for atacar no Google Isekai, não é difícil de aparecer ReZero. Tanto até que o Subaru faz parte do Isekai Quartet, ou Quartet Isekai, sei lá como é que se escreve. Já tem um filme e mais 3 temporadas, e para você ter um filme e mais 2 temporadas tem que ser muito bom ao nível de revolucionar ou estar no topo para mais globalmente. Então eu vou dizer que é exagero. Bom, talvez. Um pouquinho, mas ainda assim é bom. Eu tô tentando não dar muito spoiler, porque tem umas paradas envolvendo as sequelas do Subaru, esgotamento psicológico, mas aí não tem muito o que fazer, a obra já melhora muito com o tempo. Mas agora, como nem tudo são flores, vamos citar alguns pontos ruins da obra.
tanto que uma das principais reclamações é a lentidão dos primeiros episódios. Eu citei aproximadamente um episódio completo de 40 minutos, ou 2 de 20. Eu não sei demarcar muito os episódios de ReZero, mas tá assim na primeira temporada. Mas eu gostei bastante até. É quase 1 hora de episódio, e isso é muito bom. Mas para você que tá chegando agora ou assistindo na força do ódio, pode acabar sendo um pouco cansativo. Eu fui ver alguns vídeos falando sobre os pontos ruins de ReZero, e muitos reclamaram sobre a violência gratuita, que alguns personagens são muito irritantes, e a história ser muito lenta. A história é muito genérica e até alguns desses aspectos até que são verdades. Por exemplo, que é genérico, realmente, aparece uma donzela lá no início, o nerd ataca de Zero se dá bem com todo mundo, mas ainda assim, faz tempo que eu não vejo um protagonista se foder tanto ao ponto de ter problemas psicológicos. Pelo menos eu não lembro de ninguém pensando agora. A história ser lenta é bem verdade, mas o cara está literalmente em um loop, então não tem muito o que fazer. Eu pessoalmente gostaria dessas duas coisas. E quanto à violência gratuita, cara, o poder dele é literalmente voltado à morte, então realmente não tem muito o que fazer. Então meio que sem gore, o anime seria apenas um mordomo da Satela, ou ele morreria no primeiro episódio e acabaria ali. Já a sinopse, um cara que vai para outro mundo, mas com o poder de voltar da morte em um loop temporal como se fosse um checkpoint de videogame. Ele não pode contar para literalmente ninguém, pelo menos não diretamente, me chama bastante atenção. E não sei se é muito original, mas é bem atrativo. Eu sei que posso estar em defesa até aqui, mas ainda assim eu não sou um grande fã. Pessoalmente eu prefiro bem mais até Tate no Yusha ou Konosuba, essas paradas talvez. Mas talvez isso mude, eu ainda estou na segunda temporada, então não posso falar muita coisa. Mas tem um episódio que literalmente é uma obra-prima. De tão bom que é, tanto que quando você continua e não vê algo tão bom quanto certos episódios, você pode dropar o negócio tudo. Agora, em conclusão ao tema do vídeo, ReZero é muito superestimado. Isso mesmo, eu tô o vídeo inteiro tentando estar à defesa de ReZero, tentando falar bem e tal, mas sério mesmo. Principalmente, se você ver os primeiros episódios e não gostar, ficar assistindo a força do ódio, possivelmente você não vai gostar da continuação. Agora, se você assistiu, gostou, passou da primeira temporada, é possível que entre nos seus tops favoritos. Desculpa o vídeo longo, mas espero que tenha valido a pena. E ainda é possível que eu poste outro vídeo daqui a um tempo dizendo que ReZero é uma obra de arte, depois de terminar tudo. Mas enfim, muito obrigado por você que assistiu até aqui. 黒子のおでこトントン叩いたのは君なのかな違うのかな